Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, certinhos do Balança Certa. O Balança Certa não tem a ver com quilos, tem a ver com equilíbrio para a vida. Lembrando, de equilíbrio, a gente sabe que viver sem dor, viver de uma forma harmônica, de uma forma leve, é importante para todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com a Merinha Braga, que ela é especialista em Pilates, e ela gosta muito de abordar a parte de coluna. Aproveitando esse papo que a gente teve com a Merinha Braga sobre coluna, a gente foi lá no Dr. Tanguy, que é ortopedista, e ele, gente, deu altas dicas de como prevenir, mas também de como tratar a coluna, inclusive hérnia de disco. Eu não sei se você me acompanha nas redes sociais, mas há 3 anos atrás eu fiz uma microblend que a mulher me deixou que nem a cara do Bozo, de tão horrorosa, fiquei com a sobrancelha ridícula, e eu quero mostrar pra você como é que foi o meu processo de melhora. Eu fiz uma sobrancelha, né, que no caso são essas maravilhosas aqui, que você está vendo nesse momento, mas nem sempre foi assim, acabou comigo, eu fiquei um tempão dentro de casa trancada, e eu quero estar mostrando pra você essa transformação. E pra facilitar a sua vida, eu descobri um macete muito incrível pra você poder colocar o blog do Balança Certa no seu celular como se fosse um aplicativo, sabe, aqueles quadradinhos que já fica na tela principal. Então, eu vou te ensinar um macete para você poder colocar o portal como se fosse um aplicativo, que assim é só você clicar todo dia de manhã lá, vai dizer, pô, entra, qual é a novidade de hoje, qual é a novidade de hoje, beleza? E para fechar com chave de ouro, a gente vai pro hashtag Felicitude, onde a felicidade é uma atitude, e nós vamos aprender mais um macetinho para a vida, para ficar mais feliz, mais alegre, mais contente, enfim, para ser melhor a cada dia. Nós estamos hoje com a Merinha Braga, ela é professora física especialista em coluna. E a gente tem uma pergunta para você. Você tem problema com a sua coluna ou a sua coluna tem problema com você? Você quer saber? São 2 problemas que a nossa coluna tem: mau uso e desuso. Ou as pessoas são ociosas, que o corpo precisa de movimento. Então, não utiliza o corpo como deveria, né? É um ócio, né? Um sedentarismo, ou usa de forma errada. A educação física está passando por um processo aí de transição, né? A gente tem hoje uma linha de... A reabilitação está entrando dentro da educação física, mas isso ainda é muito recente, né? O modelo, no geral, precisa mudar. Por quê? Porque nosso padrão postural mudou, né? Hoje, depois da Revolução Industrial, o ser humano, a humanidade começou a ficar mais curvada para frente. Tudo que a gente faz é à frente do nosso corpo. Então, o nosso padrão postural, né, a nossa forma, a posição do nosso corpo agora está mais flexionada. Com o mundo digital, isso se acentuou mais ainda desde a cabeça. Celular. Né? E ainda caminhamos com um modelo tradicional de exercício ainda antigo. Sabemos que estamos mudando, mas ainda muito recente. E se faz ainda alguns exercícios agora desse momento, vou dar um exemplo daqui a pouco da prancha, para você ter uma ideia, que a prancha é um excelente exercício para a coluna. Mas você pegar uma pessoa que está fazendo a prancha de forma correta é muito difícil. Existem vários pontos de desorganização. Então, deveria-se primeiro, sim, depois que você começa a entender isso daqui, deveria ter uma forma de primeiro corrigir a postura do aluno, então depois colocar o treinamento, né? Uma pessoa, então, fazendo que não tem problema de coluna, que quer muito fortalecer o abdômen, ou diminuir diástase, ou fazer prancha para ficar mais sarada mesmo. Ela pode estar fazendo a prancha e acabar tendo uma lesão nas costas por causa do movimento errado? Do movimento errado, executar de forma errada. Nossa, que interessante isso, que eu vejo muita gente na academia fazer, cada um faz de um jeito. Tem muita coisa para se observar nas posições, né? Uhum. Porque o que altera muito? As curvaturas, como eu falei com você. Só o fato de você estar flexionado, você já está alterando as suas principais curvaturas, que são fisiológicas. Você leva isso para um exercício com sobrecarga, quer dizer, além de já estar errado, tem uma carga, porque o exercício oferece uma carga. Sim. Né? Então, você pode colocar comprimir, né? Pressionar o disco. Sim. Que é a base de amortecimento do eixo vertebral.
Então tá, Ludmila, eu vou pedir para você fazer a sua prancha do seu jeito, tá? Eu vou te ensinar, vou primeiro olhar você fazendo, que aí você vai ter ideia do que você faz e de como você poderia melhorar. Tá. Beleza? Então faz a prancha, que ela é mais conhecida do que tudo, né? Então, tá pronta? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou considerar essa curvatura aqui, ó, que ela tá muito acentuada. Eu vou pedir você para juntar um pouquinho os pés. Não é para você subir muito o quadril, você vai baixar um pouquinho, isso, e vai agora fazer um movimento na pelve, vai jogar o quadril para frente. Isso. Tenta manter aí, certo? Pode subir aqui só um pouquinho e não empina o bumbum, não empina o bumbum. Sobe. Aqui nós vamos aproximar um pouquinho, não pode abaixar, você tem que subir, por isso que eu falei, ó, olha aqui, ó. Faz o movimento da pelve para frente, desfaz. Isso aqui. Ok? Sobe aqui um pouquinho, você tá desabando aqui, ó. Isso e... Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Qual que é a minha dica? Nós vamos fazer um termo que eu batizei, que é antiprancha. Junta um pouquinho mais os pés e você vai agora apoiar os joelhos no chão. Apoia os joelhos. Isso. Essa aqui é a antiprancha. Eu vou nela, que é uma forma mais segura, te corrigir. Junta um pouquinho mais os pés e os joelhos. Isso. Vamos desempinar esse bumbum. Um pouquinho mais. Ok? Então, para apertar o bumbum. Não, só deixa eu primeiro te corrigir. Aí você já tá, ó, você já tem um alinhamento melhor, tá vendo? Só de olhar, não tá vendo que ela tá mais... tá numa linha mais... protegida, vamos dizer assim. A cabeça não vai nem para frente, não deixa isso aqui cair, vai empurrando o umbigo para dentro e tenta manter. Agora assim, ó, o pescoço está relaxado e a musculatura aqui embaixo está ativada. Depois que eu gerei mais estabilidade aqui para você, uma consciência do corpo, eu vou te pedir levemente para você tirar os joelhos do chão e tentar manter. Mas não pode empinar. Mas isso aqui é corrigir, né? É corrigir um tipo de movimento que você faz o tempo inteiro. Aí já está bem melhor. Não deixa cair. Solta os ombros. Joelhos no chão. Pode voltar. Leva o bumbum lá atrás para você compensar a coluna. Aí. Deu para você ver como que a gente fabrica o movimento errado? Tô cansada. Fazer bem feito dá trabalho. Nós vamos dar uma pausa rapidinha para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí. Olá, estamos de volta. A gente acabou de sair da Merinha para falar sobre coluna, tratamentos de coluna e alguns exercícios. E agora a gente vai falar com o ortopedista especialista em coluna, Dr. Tanguy. E a gente vai saber também sobre hérnia de disco. Bora lá. Ipiranga Millennium, um lugar completo esperando por você. Baixe o aplicativo Abastece Aí, tenha desconto e praticidade para poupar tempo e dinheiro na hora de abastecer o seu carro. Cadastre o posto Ipiranga Millennium no KM de vantagens como seu favorito e ganhe quilômetros em dobro. Rodovia do Sol, Praia de Taparica, Vila Velha. Se você não quer futuramente usar isso, então você acompanha a gente que a gente vai lá falar com o Dr. Tanguy. Valeu! Dr. Tanguy, muito obrigada pela sua participação aqui, por estar esclarecendo esse assunto com a gente. E deixa eu te falar uma coisa, como é que surge a hérnia de disco, como é que acontece? Olha só, Ludmila, é muito interessante a gente entender dor. A dor de coluna, ela é a segunda dor mais frequente que a gente tem, ela só perde para dor de cabeça, só que ela é a dor mais limitante. 80 a 90% da população em algum momento da sua vida vão ter um problema de coluna. Nós fomos programados para andar de 4 patas. Essa provavelmente seja a principal causa de problemas na coluna. Ou seja, a coluna, cada pessoa é como se fosse uma vértebra. Então você imagina que eu estou aqui, você está aqui, o nosso cinegrafista está aqui e cada um carrega o seu peso. Só que de repente nós resolvemos andar assim. Ou seja, eu subo em cima de você, ele em cima dele e quem está embaixo
normalmente sofre mais carga. Toda a hérnia de disco, ela acontece, por exemplo, entre L5 e S1, entre L4 e L5. Então as mais frequentes são entre L4 e L5 e L5 e S1, justamente as vértebras que têm uma maior carga sobre elas. E aí o que acontece? O nosso disco, a nossa estrutura de amortecimento da coluna, a estrutura fundamental é formada por uma vértebra, que é um osso, esse é um tamanho normal de um osso, um disco, que é um amortecedor, a medula e os nervos, que saem um nervo para cada lado. O disco, na verdade, ele funciona como um amortecedor entre essas estruturas. O que acontece é que, do mesmo jeito que eu tenho um amortecedor de carro, que às vezes vaza o óleo, nós também podemos ter o quê? Uma ruptura do anel fibroso, levando ao extravasamento desse material gelatinoso daqui de dentro, que se forma a hérnia de disco. Só que a hérnia ela tem fases. Na primeira fase, eu tenho uma ruptura do anel fibroso. É como se o carro viesse andando e passasse num buraco. Aquilo dali machuca o pneu e forma como se fosse um ovo no pneu, mas ele não rompeu. Ele só rompeu as fibras. Ou na gíria dos motoristas, eles falam que desagregou o pneu. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma ruptura do anel fibroso, essa ruptura, Ludmila, ela causa muita dor nas costas. A pessoa sente o que a gente chama de lombalgia, é uma dor nas costas mesmo. Normalmente a dor não irradia para as pernas. E aí, nisso, se essa ruptura aumenta, ela forma a primeira fase que é chamada de abaulamento discal. Que é o quê? Um pequeno abaulamento, porém, esse abaulamento, por essa ruptura ser na parte posterior, ela toca onde? Toca na medula. Então isso pode ocasionar dor tanto na coluna, quanto já começar a ter uma irradiação para o nervo ciático. Esse nervo ciático, o trajeto dele, ele sai das costas, passa normalmente no meio das nádegas ou do bumbum e vai pela parte posterior da perna, chegando até a planta e dorso do pé. Então o nervo ciático, ele se origina aqui em cima, na coluna. A hérnia de disco, ela denota uma instabilidade. E como eu posso estabilizar isso? Através da minha musculatura, através de atividades adequadas e postura no dia a dia. Então esse é o tratamento conservador principal, que é analgesia, estabilização e força. O que a gente diz em relação ao colchão, você tem que ter um colchão adequado e um travesseiro também adequado, principalmente para a região cervical. Um travesseiro que eu recomendo muito hoje, a gente tem travesseiros com regulagem de altura, Ludmila. E ele tem o que? Esse travesseiro ele vem com 4 ou 3 travesseirinhos dentro. Então você consegue regular essa altura. Por quê? Isso depende muito da posição que você dorme. Por exemplo, a pessoa que dorme numa posição de lado, a altura ideal é entre a cabeça e o ombro. Esse colchão, esse travesseiro, ele tem que ser um travesseiro de altura média. Então, normalmente a pessoa vai deixar em torno de 2 travesseirinhos desse dentro. Porque se você tiver muito para cá, você está baixo. Se você tiver muito aqui, você está alto. O ideal é que a coluna fique retificada. Então, normalmente, a pessoa que dorme, por exemplo, de costas, ela vai deixar normalmente um travesseirinho desse ou 2 no máximo dentro, justamente para preencher essa região posterior. Agora, aquela pessoa que dorme de bruço, que é uma das posições menos recomendadas que a gente tem. Por quê? Ninguém dorme de bruço com a cabeça assim. A maioria das vezes você roda o pescoço, colocando tanto o pescoço quanto a articulação do ombro em tensão. Então, quem dorme de bruço, o ideal é usar um travesseiro muito baixo. Usar um ou nenhum travesseirinho dentro, realmente precisa ser um travesseiro muito baixo. Aí a pessoa fala assim, doutor, mas eu durmo rodando. Uma hora eu estou numa posição, uma outra hora eu estou no outro. O ideal é você ter um travesseiro de altura baixa para mediana, 1 a 2 travesseirinhos dentro. Uma outra alternativa que a gente orienta também, Ludmila, são os travesseiros corporais. A maioria das vezes, quando a pessoa dorme de lado, se chama body pillow, você tem um travesseiro que é um travesseirão grande, que você, na verdade, consegue apoiar o braço e consegue apoiar as pernas. Então, a maioria das vezes, você dorme com a perna dobrada e você consegue colocar esse travesseirão no meio, como se você fosse dormir abraçado com alguém. Só que quando você dorme abraçado com alguém, você tem o volume da pessoa, que às vezes não é a melhor posição recomendada. Já o travesseiro não, ele se adapta e você fica numa posição mais confortável para relaxar toda a musculatura enquanto você dorme.
A gente vai ficando por aqui, mas não sai daí que daqui a pouco tem mais. Olha só, eu vou te ensinar um macete, mas você tem que me prometer que um dos ícones vai ser o balança certa, hein? Lavo minhas mãos, tá? Então o negócio é o seguinte, você vai entrar no Safari, aí você vai colocar aqui balançacerta.com.br, que o meu já tá aqui, e você vai clicar nessa partezinha de baixo, na barra de baixo, tem um quadradinho com uma seta pra cima, você vai clicar nele, e aí você vai em tela de início. Aí você coloca BC, só pra ficar curtinho, beleza? E aí, gente, olha isso aqui, aparece a logo do Balança Certa com BC embaixo, para você só clicar e sair no site. De nada! Aí você pode fazer assim, tem aquele site que você entra todo dia que enche o saco de ficar www, pronto, então, acabou os seus problemas. Só que você lembra, tá? Tem que colocar o Balança Certa em primeiro lugar. Fui! A gente está no dia 12, onde a gente está indo juntas em busca de mais felicidade nas nossas vidas. E antes de te falar do desafio de hoje, eu quero dizer que você está olhando para uma mulher que chora, que erra pra caramba, que tem medo de um monte de coisa. E que tem dias que é difícil demais. É de ajoelhar no chuveiro para chorar. Que parece que o mundo tá desabando. Não fica pensando que a minha vida é perfeita, porque ela não é nem perto disso. Eu tô vendo muita gente agradecendo pelos vídeos, mas olha, quem tem que agradecer sou eu. Eu falo e vou praticando junto com você o Felicitude. Olha, eu sou grata demais pela sua vida. Porque se não fosse por você, eu nunca estaria aqui falando com você, conversando com você sobre isso, mas principalmente aprendendo também. Então, obrigada de verdade. Como eu falo muito em emagrecimento, um monte de gatona me manda mensagem dizendo que estão muito infelizes com isso. Quer saber? Às vezes as coisas que eu escuto, assim... Ah, Lud, eu já tentei de tudo e não consigo. O meu marido me xinga de gorda o tempo todo, então isso me atrapalha na dieta. Tal pessoa morreu na minha vida, então depois eu engordei. Ninguém me dá valor, então por isso que eu como demais. Eu fui demitida e depois disso que eu comecei a engordar. Depois que eu engravidei, que eu tive meu filho, nunca mais emagreci. Eu até entendo, cara, que isso pode ser verdade. Mas gente, olha só. Vai virar esse jogo. Bora virar esse jogo juntas. Então o desafio de hoje é o seguinte. Você vai entender que você é a única responsável pela sua vida e pelos seus resultados. Isso significa que a partir de hoje você não vai depositar mais as suas expectativas nas outras pessoas. Muito menos contar aqui as suas realizações ou o que você sonha. Vai vir do esforço de alguém. A não ser você mesma, porque isso nunca vai acontecer. Ninguém vai assumir mais a responsabilidade da sua vida do que você mesma. Entenda isso. Se você acredita nessa mentira até hoje, é hora de mudar esse mindset e parar de se enganar. Porque ninguém vai fazer por você o que só você consegue fazer. Quando a sua felicidade está condicionada a alguma coisa que precisa ser feita por outra pessoa, você perde o controle da sua vida. E eu vou perguntar uma coisa para você muito séria. Você quer ou não, de verdade, ter o controle da sua vida? Porque se a resposta for sim, eu quero ter o controle total. Lud, eu quero ter o controle total da minha vida. Você vai parar agora mesmo de culpar os outros pelas coisas ruins que aconteceram com você. Chega de se sentir uma vítima. Você é forte, você é guerreiro, você chegou até aqui e você merece pegar as rédeas da sua vida. Então, hoje você vai parar 10 minutos para refletir sobre isso. Você vai entender que você é a única responsável pela sua vida, pelos seus fracassos e pelas suas vitórias também. Chega de esperar
os outros, gatona. Chega, acabou isso. Você merece ser feliz pra ontem. Agora pega isso, vai lá e coloca em ação. Me conta aqui nos comentários como esse desafio tá sendo pra você. Porque pra mim tá sendo, além de desafiador, tá sendo um divisor de águas. E eu amo muito a sua vida. Agora bora lá fazer.